Tensei Shitara Slime Data Ken. Volume 5. Capítulo 93. VS Cavaleiros Sagrados Parte 4. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Tendo pulado alto no céu, Xion observou o solo abaixo. Seus olhos brilharam com a luz de um rei que saiu para caçar uma presa preciosa. Um sorriso destemido apareceu em seu rosto e ela lançou uma aura sinistra. Tendo facilmente encontrado sua presa, ela desceu sobre um pequeno esquadrão de cavaleiros. Leonard não é, na verdade, um cavaleiro templário. Ele é um gênio que atingiu o auge das artes mágicas e é o Mago Santo. Somente aquele que domina o arquivo de magia dos cavaleiros e o arquivo de magia elemental pode chamar-se com este título. Os magos santos são aqueles que realmente entendem as leis do mundo. No entanto, com a espada sagrada em mãos, Leonard travou muitas batalhas. Mesmo enquanto escondia sua identidade como um mago santo, seu nome é muito mais famoso agora como um templário. E em algum momento ele se tornou o vice-capitão da divisão. Sem dúvida, esse foi o resultado de seu poder. Uma bela espada em sua mão. Onde a espada de Arnaud simboliza o poder, a harmonia personifica a de Leonard. Embora tivessem um poder comparável, Arnaud é um pouco mais forte. Além disso, Arnaud se especializou em combate persistente. Essa resistência levou Arnaud como o mais forte entre os cavaleiros. Mas Leonard é na verdade um espadachim mágico. É assim que ele lutou até agora. Sua habilidade com a espada não perderá para Arnaud, e seu estilo de luta atual certamente não o deixará para trás. Não, certamente Leonard agora está mais forte. No entanto, os templários não baseavam sua avaliação no arquivo de magia elemental. Mesmo que haja aqueles entre eles que têm afinidade com a magia elemental e a usavam, eles a lançavam silenciosamente durante a batalha. Assim, Leonard se convenceu de que o verdadeiro poder consiste em atingir o pináculo da afinidade sagrada. Se ele atingisse seu objetivo, certamente teria o poder de derrubar qualquer oponente. Essa foi sua ilusão nascida de ser salvo por um herói durante sua infância. O herói era forte. Força simples e perfeita. Os monstros atacantes foram dizimados com a espada do herói. Mesmo espíritos malignos muito maiores do que um humano foram derrotados com um único golpe de espada. Assim, sua aldeia oculta, que se resignou à morte, foi salva por um herói. Desde então, Leonard ficou fascinado por aquela espada mística. E enquanto dominava os caminhos da magia, ele imitou a espada do herói com uma vara. Depois de se tornar um mago santo, ele finalmente partiu para o reino Ingracia. Lá, ele aprendeu a magia sagrada e esperou sua oportunidade de viajar para o sagrado Império Ruberion. Para que um estranho pudesse peregrinar para lá, seria necessário obter certa proficiência com a magia sagrada. No final, Leonard alcançou um alto nível no arquivo da magia sagrada e foi autorizado a se tornar o aprendiz dos Cavaleiros Templários. Posteriormente, durante a cerimônia do contrato com o Espírito, ele formou um contrato com o Espírito da Luz e das Trevas. Com uma expressão séria, ele relatou ter feito um contrato apenas com o Espírito da Luz. Para ele, o Espírito das Trevas o distanciava do herói, portanto, era inútil. Assim, começou a vida de Templário da Luz Leonard. Um pesadelo encarnado desceu do céu. Aterrissando levemente no chão, ela olhou para os cavaleiros. Sem entrar em pânico, Leonard já havia começado a dar ordens a seus homens. Ele teve o alvo cercado por 2 cavaleiros de cada direção. E mandou o resto montar uma simples barreira sagrada o mais rápido possível. Ele decidiu que eles deveriam encerrar a luta rapidamente, a fim de se concentrar na ordem de Hinata. A percepção mágica de Leonard identificou o monstro diante dele como excessivamente poderoso. Mesmo entre os monstros classe A, ela é muito mais forte.
Talvez ela seja a existência mais elevada nesta cidade. Talvez eles tenham sido assediados pelo próprio Lorde Demônio. Neste campo de batalha, Leonard sentiu existências poderosas em várias direções por meio de sua percepção mágica. Ele não pode sentir os outros cavaleiros, mas isso porque o poder mágico é anormalmente denso nessas áreas. Havia apenas um inimigo na frente deles. A negligência resultará em morte. Ele decidiu se livrar dela imediatamente. Montem a barreira para o alvo diante de nós. Leonard. Ele deu a ordem, julgando que não havia tempo para analisar o inimigo. Os cavaleiros que a rodeavam nas 4 direções imediatamente começaram a trabalhar. Esta é uma excelente barreira que provavelmente não pode ser quebrada por dentro. Mas não é perfeita. Afinal, é uma barreira simples. O espaço criado é estreito, então poder bloquear todos os ataques é a questão. O espaço criado tem 20 metros de diâmetro, mas se alguém absorvesse imediatamente toda a energia mágica e disparasse um feitiço em grande escala, talvez ela se quebrasse. É por isso que a barreira normalmente é feita para ser muito maior. Em primeiro lugar, embora essa barreira cele a habilidade de que ele tanto se orgulha, ele não pode reclamar na situação presente. Por precaução, ele fez com que o segundo time cercasse com uma barreira de defesa. Eles não podiam matar o alvo preso na barreira de purificação. Eles podiam atacar de fora, mas antes disso precisavam confirmar o alvo. Na chance remota de que o inimigo tivesse uma rara habilidade de reflexão, tal descuido só levará a baixas desnecessárias. Ele dificilmente poderia cometer tal erro. Quando a poeira baixou, um único monstro apareceu diante deles. Ela é esguia, com cabelo preto-púrpura. É longo o suficiente para fluir em suas costas e combina bem com ela. Ela tem um rosto lindo. Mas 2 chifres adornam sua cabeça. Sua pele branca apareceu de dentro de um kimono. Ela está vestida com uma armadura preta. Uma beleza fascinante. Seus olhos, como 2 ametistas, focaram no Leonard e ela abriu a boca. Meu nome é Shion. A primeira serva do Rimuru-sama. Agora então, senhores. É o que diz meu senhor. Obediência ou morte? Ó sábios cavaleiros, certamente vocês podem discernir qual é a melhor opção. Abandonem suas armas e junte-se a mim. Shion. Ela declarou enfatizando muitas palavras primeira serva. Leonard sentiu o poder emanar do monstro que se apresentou como Shion. Ela é claramente anormalmente forte. O inimigo provavelmente é uma Oni. Oni são seres poderosos da família dos ogros que evoluíram depois de muitos anos. Às vezes chamados de divinos, houveram Onis que trouxeram muitas calamidades ao mundo. No entanto, ela é um monstro nomeado além de ser um Oni. Neusa da Terra em vez de um monstro. Mas o Santo Império Ruberion reconhece a existência de apenas uma deusa, Ruminas. Concedendo felicidade a um herói com um beijo, esta criança celestial poderia conceder uma bênção sagrada a eles. Assim, deuses da terra, deuses que protegem as pessoas e semelhantes não podem ser reconhecidos de forma alguma. Silêncio! Monstro perverso! Vamos limpar o mundo de sua presença impura! Leonard! Leonard gritou e ordenou aos homens que disparassem contra ela o canhão sagrado. Este ataque não fará sentido para aqueles com resistência a ataques sagrados, mas os monstros não deveriam ser capazes de bloquear este ataque. Ao contrário das resistências da terra, água, fogo ou vento, os ataques sagrados escuros não podem ser anulados. Além de monstros com afinidade angelical, o canhão sagrado não é um ataque que pode ser bloqueado. Por ordem de Leonard, os cavaleiros começaram seu ataque. Assim, uma chuva incessante de ataques caiu sobre a Shion. Essa é a sua resposta? Eu devo matar você. Shion.
Ela disse com uma cara de por que essas pessoas não ouvem as palavras dos outros. E enquanto ela fazia a pergunta, uma Odachi apareceu em sua mão, parando cada raio de energia que vinha em sua direção. No entanto, isso dificilmente a faria uma ameaça. Mesmo que ela fosse reconhecida como uma classe Deus da Terra, ela já está presa dentro do campo sagrado. Ele só tem que manter a barreira tempo suficiente para que ela enfraqueça. Mas Leonard estava simplesmente impressionado por ela ainda poder exibir a velocidade de espada de um mestre. A espada que recebeu tantos ataques de afinidade sagrada não mostra sinais de quebrar, então também pode ser chamada de anormal. E então um dos cavaleiros gritou. Parece que um dos cavaleiros atacantes teve sua bala devolvida para ele. Ela absorveu a magia sagrada com sua espada e enviou o ataque voando de volta para eles. O que normalmente é impossível. Isto é, pois exige um tempo tão preciso que exige habilidade divina. Em pânico, Leonard ordenou que o ataque parasse. O cavaleiro atingido anteriormente não ficou gravemente ferido e apenas se assustou. Mas ser capaz de retornar seus ataques de dentro do campo sagrado excedeu em muitas expectativas de Leonard. Nenhum único cavaleiro conseguiu esconder sua surpresa. Enquanto suprimia sua surpresa, Leonard estalou a língua pensando no próximo passo. Xion, sendo a Xion, estava simplesmente chateada com o fato de que seu ataque não foi como pretendido. Em primeiro lugar, os ataques iriam apenas passar pela barreira, mas não deveriam sair dela. Embora essa barreira permita que a magia sagrada passe por ela, ela bloqueia outros ataques. Além disso, ela tentou fazer isso antes, mas parece que a viagem espacial também é selada. A irritação da Xion estava atingindo seu pico. Ela dificilmente é uma pessoa paciente, mas decidiu aguentar o máximo possível. Agora, sua fúria é iminente. Ei, pessoal! Vou perguntar com educação, que tal vocês largarem a barreira? Eu prometo que não vou te matar e vou até deixar vocês comerem uma refeição especial feita por mim, certo? Que tal isso? Não é uma proposta maravilhosa? Esse é o último aviso que vou dar a vocês, então, que tal? Xion. Ela se esforçou para abafar sua raiva e perguntou a eles com um sorriso forçado. Ela está completamente desprezando os cavaleiros que ela considera que não podem nem arranhá-la, mas acredita seriamente que eles podem aceitar a oferta. Mas, é claro, os cavaleiros nem mesmo consideraram isso. Silêncio! Presa em uma barreira, como você ousa agir tão altiva e poderosa? Cavaleiro Sagrado. Um dos cavaleiros respondeu. Sim, um monstro enfraquece muito dentro do campo sagrado. Isso é causado simplesmente pelo fato de que a energia mágica se dissipa dentro da barreira. E um monstro, que é uma massa de energia mágica, deve se abster de usar habilidades para preservar sua existência. É por isso que eles se limitam a usar apenas as habilidades mais simples. Digamos que ela cria uma grande explosão dentro da barreira. O estilhaço passará pela barreira e atingirá os cavaleiros. Assim, apenas por segurança, Leonard fez com que montassem uma barreira contra ataques físicos. Estabelecer uma barreira em relação a tipos específicos de ataques é a norma. Mesmo tendo ido tão longe, Leonard ainda está ansioso. Ele viu a Xion pegar pedras do tamanho de um punho do chão. Ele imediatamente descobriu o que ela iria fazer. Então ele tinha os cavaleiros, especialmente os mais próximos, para se protegerem do ataque. Um rugido ensurdecedor e uma explosão apareceu na frente de um dos cavaleiros. Xion jogou uma pedra no cavaleiro. A pedra refletiu na barreira de ataque físico. Que força incrível! E esse é o seu poder em seu estado enfraquecido, com seus poderes selados. Que terrível seria se não tivéssemos erguido o campo sagrado a tempo. A Oni na frente dele parece chateada e está batendo os pés.
Suas pisadas estão criando rachaduras na terra, então quanta energia ela! Embora pareça uma jovem intelectual, como essa mentira é cruel. Mantenham a barreira com suas vidas, se necessário. Aqueles que estão livres, sintonizem seu poder espiritual com o meu. Vou usar a desintegração. Converta a barreira sobre ela para selar seus movimentos. Não podemos deixá-la viver. Leonard. Quando a desintegração captura seu alvo, ela nunca o solta. É um feitiço que pode vaporizar qualquer tipo de inimigo. Mas, usá-lo em uma área tão grande fará com que ela se disperse. Além disso, não é uma habilidade que todo cavaleiro pode usar. Desta vez, é apenas possível usando a energia dos outros cavaleiros. Ao usá-lo simultaneamente de todas as direções, você pode ativar a desintegração em área. Graças cedilhas a Deus eu estou aqui, pensou Leonard, aliviado. Em primeiro lugar, apenas ele e a Enata podem usar este feitiço. Além disso, desintegração em área é um feitiço proibido de alto nível que nem mesmo a Enata pode usar. Usa tanta energia que ameaça a vida do lançador. Mas, considerando o demônio furioso diante dele, ele não poderia deixar esse demônio solto no mundo. Tendo assim decidido, Leonard deu a ordem. Os outros cavaleiros, como se estivessem lendo seus pensamentos, já começaram a trabalhar. Todos eles achavam que o pensamento desse monstro, que exercia tanta força dentro da barreira, agitando-se livremente, é por demais aterrorizante. Com um trabalho de equipe impecável, eles primeiro criaram um quadrado de luz de 20 metros ao redor dela. Derrubando a barreira em cima dela, ela se transformou em uma gaiola em forma de pirâmide. Xion olhou para a gaiola de luz. Isso parece perigoso, ela pensou. Mas ela não conseguia quebrar a barreira nem tinha nenhuma habilidade para se proteger. Os humanos estão olhando muito para baixo em mim, Xion pensou, e... Vá embora, demônio! Não podemos deixar um ser tão perigoso viver. Este mundo precisa de apenas um Deus. Desintegração. Leonard. O mais forte deles gritou. No mesmo momento, dos quatro cantos e das hélices da pirâmide, uma violenta luz atacou Xion. Não me despreze, humano. Rimuru-sama, me proteja. Xion. Xion se envolveu em toda a sua energia mágica e se preparou para o ataque. Em uma fração de segundo, sem uma explosão ou calor, a luz a consumiu. Os cavaleiros achavam que esse poder era supremo. Mas eles ainda não se esqueceram de manter a barreira. Embora a morte do monstro seja certa, eles vão manter a barreira até que recebam outra ordem. Quanto àqueles que apoiaram o feitiço de Leonard, todos eles desabaram onde estão. Tendo usado tal feitiço extremo, sua fadiga era esperada. Mesmo os cavaleiros temperamentais não podem evitar a exaustão. O fato de nenhum deles ter morrido evidencia o quão magníficos são. Leonard se virou e suspirou de alívio, confirmando que todos estão vivos. Mas, ele suspirou muito cedo. Ele deveria ter feito isso depois de confirmar que o monstro estava morto. Ele havia usado a mais alta habilidade antipessoal, e a impossibilidade do que viu fez com que seus pés ficassem instáveis. Ele ergueu os olhos para confirmar o estado do alvo. No centro, o resto da Oni, não, aquela coisa queimada começou a se mover. Eles não foram capazes de queimar tudo, parte dela permaneceu. Mas isso não poderia sobreviver. Um monstro sem membros, um mero torso, só pode rastejar para dentro de um buraco esperando a morte. Leonard suspirou novamente, preparando-se para esmagar o alvo. Era um monstro terrível, mas eles conseguiram derrotá-lo. Eles foram realmente afortunados por terem sido capazes de destruí-la sem uma única baixa. Se eles não tivessem feito o primeiro movimento, todos poderiam ter morrido. Mas,
seu objetivo não era matar este monstro. Leonard assim se lembrou, mudando seu humor. E ele começou a considerar sua missão. No momento, ele deveria construir uma nova quina de um grande campo sagrado. É para apoiar a Hinata, uma missão crucial. No entanto, o ataque da Oni deixou seus homens exaustos. Cumprir a missão pode ser difícil. Ele pensou, e finalmente percebeu que algo estava errado. Ele não sentia que uma única divisão tivesse sido bem-sucedida. Se eu fui atacado, os outros grupos também foram atacados? Mas, mesmo assim, não há como eles terem sido atacados por monstros igualmente poderosos, então eles estão apenas atrasados. Eles são preguiçosos, não são? Que boa oportunidade! Vou forjá-los de novo quando voltarmos, Leonard. Leonard pensou e pretendia entrar em contato com o Arnaud, mas... Bebê bastardos! Imperdoável! Eu nunca vou te perdoar, lixo humano! Xion! Ele sentiu uma presença perversa atrás dele e se virou. Uma visão inacreditável se desdobrou diante dele. No meio do campo sagrado, como um zumbi ou um gol, algo se recompôs. Os cavaleiros, com os rostos mortalmente azuis, olharam para o Leonard. Impossível! Como você ainda pode estar viva depois de ser atingida pela desintegração? Leonard! Ele não pôde deixar de exclamar. Um erro raro para Leonard, que é sempre calmo e controlado. Mas, não pode ser evitado. Se alguma coisa, é um monstro que sobreviveu à desintegração e que excede as leis do mundo. E antes dele, a Oni zumbi começou a se regenerar em sua bela forma original. O que só aumentou seu medo. Voltando à sua forma original em menos de 1 minuto, foi o que ela disse. Vou mostrar a vocês o mesmo nível de dor, o mesmo nível de sofrimento e o dobro do medo, humanos. Xion. Uma luz carmesim sinistra está brilhando em seus olhos, Xion berrou. E avançando, ela atingiu a barreira com sua espada. Não foi muito eficaz. E os rostos dos cavaleiros aliviados estão agora cobertos de medo. Rachaduras percorreram toda a barreira. E... HMPH, como eu pensava. Não é uma barreira de alta densidade, mas que interfere um pouco nas leis do mundo. Bem, algo assim pode ser mudado com um dos efeitos da minha habilidade cozinhar, Xion. Ela disse e cortou o cavaleiro surpreso em pé na frente de Leonard. Embora ele devesse ter perdido a cabeça, não foi isso que aconteceu. Apenas seus membros caíram no chão. Ela superou tanto a visão dele? Enquanto a sensação de pavor se intensificou, ele lançou a magia de recuperação total no cavaleiro. Mas não foi ativado. O que fez Leonard tremer? Cucucu, seu tolo. Eu fiz o estado sem membros daquele humano ser a norma. Que bem fará a magia de recuperação? Ele já está perfeitamente bem. Xion. Xion explicou alegremente. Leonard entendeu o que ela quis dizer, o que fez seu coração tremer de terror. Na verdade, ele percebeu, mas não quis aceitar, quando ela reescreveu os efeitos do campo sagrado. E, agora diante dele, está uma prova inegável. Ela substitui a natureza do próprio objeto. Ela tem uma habilidade que lhe permite obter o efeito desejado. Diante de uma habilidade que necessariamente concede o desejo do usuário, a defesa pode ser completamente impossível. Mesmo se você tentar se opor a ela, ela simplesmente substituirá com um desejo mais forte. Apenas aqueles que possuem uma habilidade semelhante podem se opor a ela. Como Leonard é um gênio, ele percebeu isso e se desesperou. Ele percebeu que não há como se opor a ela. Então ele pensou. Compreendendo que um demônio foi solto no mundo. De jeito nenhum, é impossível. Esse tipo de demônio não pode, Leonard. Medo.
Como ela havia declarado, Leonard foi dominado pelo medo. Deixando Leonard para depois, ela foi primeiro aos cavaleiros desesperados e aos exaustos que não podiam mais fugir. E na frente dos olhos de Leonard, seus homens, agora 100 membros, foram cuidadosamente organizados em pouco tempo. Leonard sentiu como se estivesse enlouquecendo de medo. E em seu ouvido, então você é o próximo? Xion. Uma doce voz sussurrou. Agora, Leonard conhecerá o verdadeiro medo.